Muito bem, vamos para o vídeo número 2 da unidade 5, certo? Vamos continuar falando sobre traços da cultura grega. Agora, a gente vai falar de uma coisa assim que é muito interessante e que a maioria de vocês já teve contato, mas de repente nem sabe. Você já ouviu falar de Hércules? Você já ouviu falar de Percy Jackson, o ladrão de raios? Você já ouviu falar de Fúria de Titãs? Você já ouviu falar de Cavaleiros do Zodíaco? Pois é, gente. Tudo isso tem a ver com a mitologia grega, certo? Com a religião e a mitologia grega. Você já ouviu falar em Pequena Sereia? É, gente, a Pequena Sereia também tem a ver com a mitologia grega. Muito bem, vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Vamos falar sobre religião. Todos os povos, né, que vivem na Terra seguem uma determinada religião. Acreditam em forças sobrenaturais que regem o universo, né? E os gregos antigos, e olha, gente, nós estamos falando de um período de 3.000 anos atrás, mais ou menos, certo? Então é bastante tempo assim. Esses gregos, eles eram, lembra, politeístas. O que é politeístas, gente? Quer dizer que ele acredita em muitos deuses, certo? Então a religião dos gregos era politeístas. Em todas as polis, em todas as cidades gregas, eles acreditavam em vários deuses, os mesmos. Só não acreditavam e homenageavam mais esse, aqui mais esse, mas eles acreditavam nos mesmos deuses. Muito bem? Então, a religião era politeísta e o deus dos deuses era Zeus, tá, gente? A mitologia conta que esses deuses, Zeus, Poseidon, Afrodite e uma galera de deuses, todos eles moravam no Monte Olimpo. E eles tinham características humanas, isso, eles eram exatamente igual a um humano, com características físicas igual a um humano, eles sentiam amor, eles sentiam ódio, inclusive eles sentiam ciúmes dos humanos. E era eles, lá do topo do Monte Olimpo, que ficavam lá cuidando e administrando a vida dos seres humanos, certo? A única diferença, gente, da religião politeísta dos deuses gregos com os humanos é que humanos são mortais, acaba a vida, certo? E os deuses gregos eram imortais. Por que eles eram imortais? Porque são deuses, né? E eles se alimentavam, então moravam lá no topo do Monte Olimpo, né? Numa residência, um palácio lindo e maravilhoso. E eles se alimentavam de néctar e de ambrosia. Gente, ambrosia é um doce de leite, assim. Tipo, eles comiam doce de leite e néctar. Tá, mas tudo bem, né? E com isso, eles conseguiam ficar eternos e comandar a vida de todos os seres humanos, tipo, ao longo da eternidade. Isso na crendice no que os gregos antigos acreditavam, certo? Os gregos também acreditavam que o destino das pessoas já estava traçado e tinha como saber desse destino. E para saber desse destino, eles iam ao Oráculo de Delfos. O que é isso, gente? Era um templo localizado em Delfos que tinha pessoas assim, senhores, anciãos, muito velhos, que tinham muita sabedoria. E esse templo de Delfos estava sob o domínio do deus Apolo, que é o deus da cura, da medicina. E aí, esses senhores, né, eles adivinhavam a sorte da vida das pessoas e as pessoas acreditavam muito nisso e seguiam, assim, fielmente tudo que podia ter acontecido. Os gregos também acreditavam na existência de semideuses, heróis e mais uma série, gente, de seres fantasiosos e místicos da sua religião. Por quê? Eu não falei que os deuses gregos, eles eram iguais aos humanos? E aí, quando eles estavam, de repente, chateados ou sem nada para fazer, eles iam dar uma passeadinha na Grécia, né? E nessa passeadinha, eles namoravam com os seres humanos. E aí nasciam, né, os semideuses ou heróis, como, por exemplo, Hércules, que é um herói, né? Ele tem força de deuses, ele é todo poderoso, mas ele é um humano, certo? Então eles acreditavam assim numa série mesmo de deuses e seres fantasiosos e tudo mais.
E acreditavam muito em mitos, gente, em muita mitologia. A mitologia era uma forma de explicação da realidade que os cercava. Então, eles ainda, né, nós estamos falando de pessoas que viveram mais ou menos 3.000 anos atrás, gente. Eles ainda não tinham alcançado um estágio de desenvolvimento racional, intelectual, assim, muito grande. Eles não tinham feito descobertas científicas. Então, eles acreditavam em muita mitologia. Quer ver? Vou explicar. De repente, hoje em dia, uma criança pequena está com medo da chuva, né? E está tendo trovoadas e raios e tudo mais. E aí a criança está com medo. E aí a gente fala para a criança não ficar com medo, a gente explica assim: não fica com medo, é que Deus está arrastando os móveis da sala dele, por isso está fazendo barulho. Sim, eu já falei isso para algumas crianças, que não era para ficar com medo porque Deus estava arrastando os móveis, por isso fazia barulhos de trovoada. Gente, isso é uma explicação simbólica, é uma explicação mitológica, certo? A realidade é outra, é por causa da atmosfera, das nuvens e tudo mais. Mas as explicações gregas eram mais ou menos nesse sentido. Eram explicações simbólicas para a realidade. Entendido, gente? Muito bem. Então, hoje a gente aprendeu no vídeo 1 sobre o funcionamento da sociedade grega e no vídeo 2 sobre um pouco de religião e mitologia. Mas para ficar legal entender sobre religião e mitologia, gente, vocês vão fazer um exercício de pesquisa que tem na página 6. Na página 6 tem uma pesquisa que é lá do material de apoio, que está no fim da apostila, certo? Que é uma árvore genealógica de todos os deuses, entendido? E aí, conforme você vai procurando cada um dos deuses, você vai entendendo do que era cada deus. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido. Não esqueçam, vocês vão ter uma semana para realizar as atividades desse vídeo. Beijo, fiquem com Deus. Até a próxima!